Há vírgulas que carregam um peso maior que qualquer ponto final. São aquelas que nascem da dor, mas reescrevem capítulos inteiros de esperança. Quando a vida insiste em impor um travessão abrupto, interrompendo histórias antes mesmo que possam começar, o coração encontra formas de não encerrar a narrativa. Às vezes, a ausência de uma linha se transforma na inspiração para escrever milhares de outras. O luto costuma ser tratado como parêntese, como algo que se tenta contornar em silêncio. Mas há quem escolha fazer dele uma exclamação, forte, urgente, necessária. E nessa escolha nasce a possibilidade de transformar lágrimas em legado, memória em inovação, finitude em movimento contínuo. Porque há dores que não se apagam, mas podem se tornar vírgulas que salvam. E quando tecnologia e humanidade se encontram, a vida encontra novas reticências para seguir, novos caminhos para florescer. É sobre esse poder de transformar dor em propósito e propósito em impacto que mergulhamos hoje. Por isso, seja muito bem-vindo ao Vírgula, Jaque Fressato. Obrigado. Jaque, um prazer ter você aqui. Agora, de antemão, a gente estava conversando. Quem indicou seu nome para mim foi a Fernanda Braga, que é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, Fê. Espero que você esteja assistindo. Muito obrigada, né, por ser tão parceira e por ter indicado o Jaque para essa conversa. Depois eu agradeço com mais calma, mas foi uma honra a indicação e estar aqui contigo para conversar um pouco mais. E não só isso, a Fê, aliás, a sua história, né, eu já conhecia de ver em matérias de jornal, né, outras situações, mas aí quando a Fê me falou seu nome, eu falei, é verdade, tem uma história bem interessante ali e eu quero ouvir mais de perto, e que privilégio que é. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Então, Jaque, para você saber, aqui no Vírgula, a gente sempre começa, literalmente, de uma vírgula. Qual foi a vírgula dessa história, né, que a gente vai conversar, que te fez chegar ao ponto central da nossa conversa, que é o robô Laura? Então, antes de eu entender o que é o robô Laura, a pergunta: qual foi a vírgula? Jaque, conta pra gente a sua história. Qual foi a vírgula que te fez ressignificar dor em propósito? Você sabe que desde que você fez o convite, e é um desafio falar sobre determinados assuntos, né? Por mais óbvio que pareça que a gente está disposto a conversar sobre determinados assuntos por causa da escolha que eu fiz, né? Ou que fazemos com relação a isso, não necessariamente é um assunto que eu goste de conversar ou falar a respeito. Não em determinados contextos, assim, né? É minha história, faz parte da minha vida, então é óbvio que eu sou feliz com ela dentro das condições que foram me ofertadas, me concedidas. Eu acho que antes de qualquer coisa, de explicar a vírgula e pensar muito sobre o convite que você fez, me fez perceber que, na verdade, é quase que uma contextualização antes da vírgula, né? Se a gente for usar essa analogia. Porque eu acho que ele só virou uma vírgula e se tornou algo efetivo porque tinha uma contextualização antes. Não foi uma fatalidade aleatória, né? Eu acho que talvez esse seja a grande diferença quando você tem a oportunidade de transformar isso em algo, é porque não foi uma fatalidade aleatória. Eu acho que não existem fatalidades aleatórias na vida da gente, né? A gente que escolhe se elas vão ser aleatórias ou se elas vão ter sentido na próxima etapa ou no próximo contexto que vai seguir. Então, assim, eu achei difícil dar uma data para isso, porque a história da Laura tem 3 momentos, talvez um 4º momento, dependendo como for. E eu falo que é a história dela e não a minha, porque ela fez a parte dela dentro desse contexto todo. Eu que tenho uma promessa para cumprir e ainda tenho chão para percorrer, né? Então, existe dois momentos nesse contexto e a minha história ela se interlaça muito nesse sentido por causa das decisões que eu tomei. Então, acho que para a gente poder fazer uma referência direta ao nosso contexto aqui, né, a nossa analogia, foi no dia 29 de maio de 2010.
Foi no dia 29. Porque no dia 10 de maio de 2010, quando Laura nasce, ele não pode ser tratado como uma vírgula. Ele é literalmente um ponto e vírgula dentro de um contexto gigantesco nesse sentido. E daí ali começa uma narrativa que é a minha vida com a Laura. É como eu falei, existe a história da Laura, existe a minha história com a Laura. E a minha história com a Laura não acabou, né? A história da Laura com todos nós outros, ela chegou a um ponto final no dia 28 de maio de 2010. Dela. E até esse intervalo de tempo, né? Entre 10 de maio e 28 de maio, 18 dias, ele consegue se tornar um momento tão gigantesco que eu não consigo colocar no papel, narrar nesses últimos 15 anos. Eu tenho o costume de escrever, né? Apesar de eu ser um tecnólogo, eu gosto, tudo que sai da minha cabeça passa por papel e lápis, não é nem papel e caneta, é papel e lápis. Eu vou terminando meus cadernos e eu vou guardando eles ali como um bom homem metódico que sou, né? Deixando eles arquivados. Eu encerrei um último caderno alguns dias atrás de trabalho e coloquei no lugar. E me dei o trabalho de contar quantos cadernos tinham ali. São 22 cadernos. Desses 22, 16 deles são referentes ao projeto do Robô Laura. E desses 16, 8 deles, 8 ou 9, são só dos 18 dias. São só dos 18 dias. Então, assim, é difícil fazer uma narrativa, contar uma história que ela já foi compilada de diversas formas, né? Uma vez eu escutei de um grande sábio, ele falou o seguinte: cara, pare de lutar com espantalhos. Então, assim, tipo, você tem que achar um ponto, qual que vai ser o próximo contexto disso, né? Então, no dia 29 de maio de 2010, eu fechei um túmulo. E nesse túmulo estava enterrada a minha filha mais velha, a Laura Fressato. Ela faleceu com 18 dias, vítima de sepse. Antes disso, ela ficou 18 dias internada no UTI neonatal, onde ela foi suportada por uma equipe sensacional. E assim, eu acho que talvez tenha entendimentos diferentes sobre esse contexto, mas eu acho que talvez esteja na mesma proporção de talvez uma guerra ou qualquer outra condição desumana, onde as pessoas só podem invocar uma coisa: a sua humanidade. Ela não consegue nem invocar espiritualidade, ela não consegue nem invocar filosofia, ela só consegue invocar a própria humanidade. Então, ali eu tive a oportunidade de ver uma criança de 440 gramas, 28 centímetros, demonstrando uma condição de vida que às vezes a gente não percebe que nós temos na nossa massa de 100 quilos, né? Digo de mim, né? Falando da minha pessoa. E ao mesmo tempo toda uma benevolência que orbita a necessidade das pessoas, que de verdade a gente não consegue escrever. A gente pode narrar depois, pode fazer algum tipo de testemunho, pode fazer um conto aparentemente heróico sobre dor e qualquer coisa do gênero, algo que eu não consigo tratar dessa forma. Mas aqueles momentos, aquele intervalo, aquele presente, aquele hiato de tempo, que eu falo que foram 18 dias, mas me envelheceram 10 anos da minha vida, né? Foi uma carga de entendimento sobre o que vem antes da vida e o que fica depois dela, que a gente não tem a oportunidade de ter, porque quando nós encerramos a nossa vida, a gente não sabe o dia da manhã. Mas, cara, depois que você fecha o túmulo de um filho, você só tem o dia de amanhã. E ter só o dia de amanhã é muito difícil. Sem ele. Então, assim, quando eu fiquei sabendo que nós estávamos grávidos, e eu nunca tinha tido isso antes, eu tinha 30 anos de idade. E nesse contexto, eu não sabia que eu tinha nascido com esse dom, com essa vontade de ser pai. Foi quase que um download, assim, sabe? A informação trouxe um download junto. E é óbvio que você trabalha com todo aquele contexto imaginativo, né? O que vai ser, como vai ser, por onde vai. Em momento nenhum me preparei no meio do caminho para uma situação adversa. A gente não... Primeiro que a gente não recebe o manual, e mesmo que se recebesse o manual, não chegaria nessa parte do material, né? A gente meio que passa por cima. Quando isso aconteceu, você tem que achar meios de entender, evitar culpabilização, evitar
martirização, evitar todas aquelas coisas que não condizem com o privilégio que você continua tendo, né? Que é de ter uma criança a caminho. Existe um ditado que eu sempre ouvi por parte dos mais velhos, que falava o seguinte, que toda criança tem seu próprio quinhão. E quando eu soube da situação toda e a gente começou a brigar por cima de tudo para fazer com que a condição fosse positiva, ela nascesse e desse tudo certo, porque essa foi a batalha antes, né? Ela nascer. Eu sempre penso, tá, mas qual é que é o quinhão dessa história, né? E o quinhão é justamente o dia seguinte. Porque o fato dela ter ficado nessa condição material de vida, né? Não quer dizer que não teve o dia seguinte dela na nossa vida. E as coisas continuaram andando, como tudo no universo. Só que aqueles 50 anos que eu projetei na minha cabeça, e são 50 anos de projeções positivas, né? Nenhum momento eu pensei, inclusive, de choro ou amargor. Era 50 anos positivos. Você não tem de guardar. Eu lembro que eu cheguei em casa, a mãe da Laura estava exausta. É óbvio, a gente tinha acabado de passar por um caminho de sepultamento, né? E eu tava num grau de euforia, assim, que eu não sabia explicar. Era um misto de irritação, era um misto de incômodo. Eu já estava fazendo 3 noites que estava sem dormir, né, completando aquele ali. E era uma euforia muito, muito sistêmica. E com uma narrativa muito forte, assim, do tipo assim, vamos lá, escreva, sabe? Escreva. Eu lembro que eu sentei na frente do computador e a primeira coisa que eu escrevi no Google foi sepse. E ali começou toda uma pesquisa que se estendeu por mais algum tempo. Eu não sou da área de saúde, né? Então, eu não tenho... Até hoje eu faço questão de frisar que eu não sou da área de saúde. Meu único e principal vínculo com a área de saúde é como paciente. E eu faço questão de ser um ótimo paciente. Eu acho que talvez esse seja a grande sacada do resultado do que o projeto Robô Laura tem a oferecer. A gente vai conversar um pouco sobre isso. É justamente a preocupação absoluta, né, e indescritível com o paciente, né, com a dinâmica do que você vai fazer para o paciente. E todas as oportunidades que surgem nisso. Quando a gente estabelece essa linha de raciocínio, fica mais fácil exigir o que talvez sejam direitos e também deveres, porque na qualidade de paciente eu também tenho deveres, né? E é isso que a gente não para pensar. Então, o projeto da Laura, ele começou no dia 29 de maio de 2010, às 3h45 da tarde. Mas a história da Laura começou na 21ª semana de gestação dela, quando a mãe dela acordou logo de manhã alegando que não estava sentindo o bebê. Ela falou assim, eu não estou sentindo o bebê. Eu fui até, de certa forma, grosseiro, né? Porque, vamos lá, eu estou na qualidade de telespectador nessa todo momento, tá? Essa é uma história que estou literalmente na cadeira de telespectador do começo ao fim até agora. Protagonista eu não sou nada nesse contexto. Então, eu, na minha qualidade de telespectador daquilo, eu falei, mas eu nem sabia que o bebê estava mexendo, estava sentindo o bebê. Ela falou assim, não, cara, você não está entendendo. Eu não estou sentindo o bebê. E é óbvio que eu não consegui entender essa dinâmica. E eu percebo que talvez muita gente ainda não entenda essa dinâmica, né? Talvez só mães estejam me entendendo essa dinâmica, assim, e fora elas, nenhum outro talvez entenda isso. E talvez até mães não entendam isso, porque não são todas que passaram pela situação que essa mãe passou, né? De um aviso, né? E eu não estou falando nem de um conceito espiritual aqui. Eu estou falando talvez do conceito mais poderoso na ordem quântica física que pode existir, que é a relação de mãe e filho. Desde do momento zero, ou menos 50, menos 60, não sei como vai ser definido isso. Mas enfim, em resposta ao incômodo dela, eu comecei todo um processo para poder entender o que estava acontecendo. Aí nós conseguimos uma consulta com a obstetra, 5h30 da tarde. Deixa eu abrir um parêntese aqui só para falar desse look elegante da Nova Ideia. Esse conjunto off-white de alfaiataria traz leveza, sofisticação e modernidade. Exatamente o clima que eu quis trazer para nossa conversa sobre tecnologia e inovação com o Jaque e o robô Laura.
E eu amo, porque a Nova Ideia é parceira do Vírgula e assina todos os meus looks da segunda temporada, ajudando a traduzir em roupa aquilo que cada episódio comunica. São 4 lojas em Curitiba: Shopping São José, Bacaxeri, Água Verde e Juvevê. E para quem não é daqui, é só acessar o site e receber em casa. É moda que se conecta com o momento que você está vivendo. Bom, eu pagava obstetra e pagava o plano de saúde. Porque na minha visão essa era a lógica mais óbvia e melhor para você ter o melhor serviço, né? E é um grande erro isso, é um entendimento muito errado isso, né? Porque quando nós fomos para a consulta, e é óbvio que o acolhimento da profissional foi um acolhimento já no final de turno de uma sexta-feira, né? Então não precisamos entrar nos detalhes sobre a dinâmica emocional das pessoas envolvidas, né? Além disso, tem toda uma soberba, né, em cima da competência, que também a gente não precisa falar a respeito disso. Acho que todos me entendem nesse sentido. Mas de qualquer forma, estávamos ali, fomos com um propósito, mas o propósito era identificar algo que ela não sabia perceber. E ali veio toda aquela dinâmica: não, você está nervosa, você está incomodada, tal. É aquilo tudo que é o mais óbvio dentro de todo o contexto. E é óbvio que ela continuou insistindo que não, que tinha uma coisa errada, e daí partiu para aquela análise com ultrassom portátil, né? E ali começou a busca de um batimento cardíaco que ela não achava. Temos todo um fator dessa máquina, desse equipamento, não ser um equipamento propício para 100% de acuracidade, né? Ele serve para guiar em alguma coisa, mas não para realizar. E em 2010 também, vamos dizer que isso não fosse tão eficiente nesse sentido. Hoje as coisas melhoraram bastante, mas naquela época não. E 10 anos nesse contexto de tecnologia, 15 anos nesse contexto de tecnologia, muda bastante coisa, assim. Sim. Muda bastante coisa. Então, quando ela não conseguiu achar o batimento cardíaco do bebê, a coisa meio que tomou um formato assustador ali, né? Então, a mãe estava totalmente já meio que endossando a preocupação dela. Eu acabei entrando, compartilhando todo esse incômodo e muito ansioso de ter algum tipo de orientação, tá? E aí o que a gente faz? E o que aconteceu, e por isso que eu falo que as vírgulas são, ela não tem contextualização, a hora que essa pessoa sentou no trono dela, dentro do reino dela, da glória que ela mesma montou para ela, que ela entendeu ser a captação, o grande reinado dela nesse sentido, ela pegou um bloco de papel, uma caneta, muito bonita inclusive, azul com detalhes pratas, eu lembro até hoje, e escreveu uma prescrição, uma solicitação de um exame. Assinou, carimbou e me entregou na mão: e quando você tiver o resultado, volte aqui para nós vermos o que está acontecendo. Isso era uma sexta-feira, 6 horas da tarde. E ali eu descobri várias coisas, entre elas que uma ultrassonografia você não consegue fazer de emergência, que aquele papel não abre portas em nenhum lugar e não responde nada. Faz 15 anos que eu estou esperando uma ligação de volta para saber qual que foi o resultado daquela ecografia. Faz 15 anos. E eu vou continuar esperando essa ligação. Porque essa ligação, ela é um elemento que faz eu pensar que eu não podia ficar na cadeira de quem está esperando uma ligação. Eu tinha que estar na cadeira de alguém que está procurando a resposta disso, ou ajudando a procurar a resposta. Então eu fico feliz dessa ligação nunca ter sido feita, porque se ela tivesse sido feita, talvez eu não teria dado continuidade, teria colocado numa plataforma diferente. E o fato dessa ligação nunca ter sido feita me faz entender o porquê que a coisa toda tem que funcionar de uma maneira autônoma, que não esteja amarrado com escolhas micropoderosas, né? De tipo, é uma sexta-feira, não tenho o que fazer, aqui dentro eu já sei o que pode ter acontecido, né? Mas não vou acionar nada porque hoje é uma sexta-feira, né? Não sou eu que resolvo emergências. Qualquer coisa me ligue. Então, assim, eu posso estar muito errado na minha interpretação do lado de lá do espantalho, mas eu estou do lado de cá do espantalho. Então eu só consigo ter a minha narrativa sobre isso, e ela, de certa forma, me ajuda dentro do contexto todo. Às 6 horas da tarde começou uma peregrinação por Curitiba, num universo que eu não fazia a menor ideia. Então, assim, eu bati na porta de muita gente, eu descobri que o cartão Black não resolve nada nesse contexto. Porque continua sendo uma sexta-feira, daí 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, aí 8, 9, 10 horas da tarde.
E é onde você encontra um serviço com contexto emergencial, não existia uma emergência, não tinha sangramento, não tinha dor, não tinha nenhum encaminhamento dentro do contexto. E daí você começa a administrar uma angústia que ela não tem para onde ir. Pelo menos para mim eu não tinha opção de falar como que eu ia, mesmo que eu estivesse com algum tipo de certeza sobre o assunto, o que não era, eu não ia fazer nada que fosse diferente daquilo que não desse certeza para minha parceira naquele momento, naquele contexto todo. Então, era impossível sair daquela situação. Eu só tinha um destino, eu só tinha um caminho para seguir aquele dia. Era para frente. Não tinha opção de voltar para casa, vamos fazer um café. Não existia. Não existe essa opção. Não existia. Não era uma dinâmica de qual é a escolha? Não, o único caminho é para frente. É para frente. E eu não sei quanto tempo a gente vai ficar caminhando nisso aqui. E assim foi. Por volta das 3:30 da manhã, quase 4, nós chegamos numa unidade de saúde de Curitiba, que pertencia à rede de Curitiba, a rede municipal de Curitiba, o Hospital Mater Dei, que era administrado pelo hospital, acho que até hoje é administrado pelo Hospital Nossa Senhora das Graças. Na época era pelo Nossa Senhora das Graças. Aí começa uma outra relação dessa parte da história, que é entender como funciona o sistema, o suporte econômico, político e operacional do que tem por trás da saúde e do serviço de saúde. Às vezes a gente não para, a gente fica pensando em soluções, mas não entende como que se paga a conta dessas soluções. Ou porque determinados problemas existem, porque às vezes eles estão relacionados ao sistema a qual ele está imposto, né? E a gente esquece o sistema, né? A gente tem o costume de olhar as flores em cima do vaso, mas não esquece em cima de onde está o vaso, o que tem dentro do vaso, o que está suportando o vaso, do que é feito o vaso, né? Se deveria estar num vaso, ou seja, esse é o sistema. A gente não olha para isso, a gente olha para o adereço. E o adereço ele é muito leviano dentro do contexto todo quando a gente está falando de saúde, né? O sistema é mais importante que isso. Aí ali nós cruzamos com pessoas que não só eram empáticas, mas elas estavam suportadas por um sistema que funcionava num contexto de acolhimento e de inteligência no acolhimento. É o programa Mãe Curitibana, né? Eu falo para todo mundo assim, se nós tivéssemos engravidado de Laura em qualquer outra capital do mundo, a Laura teria virado lixo hospitalar. E eu já explico o contexto. Como nós engravidamos de Laura em Curitiba, eu tive a oportunidade de conhecer a minha filha. Porque o programa Mãe Curitibana, ele não é só uma política pública, ele é uma inteligência social, ele é uma tecnologia social. A gente já nem sabe mais qual foi a gestão que instaurou o Mãe Curitibana. Ele é um patrimônio da cidade. Muitas outras cidades do mundo copiam a teoria nesse sentido e funciona muito bem. E nós não estamos falando só de um acolhimento de gestante, a gente está falando de um acolhimento do tema gestação. A gestação ela é tratada como um evento especial, ela não é tratada como um sistema normal ou como um problema. Ela é tratada como um evento especial dentro do Mãe Curitibana. Talvez as pessoas não façam nem ideia disso. Então você tem ali todo um elenco de pessoas que estão preparados não para resolver problemas, mas para acolher o problema. E essa é uma diferença enorme quando a gente está falando de saúde. Existe quem foi treinado para resolver problemas, e existe pessoas que estão preparadas para acolher o problema. E durante toda a história da Laura, porque foi como eu falei para vocês, existe a história da Laura e existe a minha história com a Laura. Durante a história da Laura, a gente teve a oportunidade de cruzar com muitas pessoas que estavam preparadas para acolher o problema, mesmo sem ter recursos para isso. E isso se mostra uma eficiência humana muito, muito, muito poderosa em todo o contexto, e eu tive a oportunidade de ver isso mundo afora, depois com o projeto do Robô Laura. No Mater Dei, eles acolheram a situação, entenderam que não existia uma situação, não existia uma descrição do que estava acontecendo, né? Como é que eu vou dizer assim? Um prognóstico. Talvez essa seja a palavra correta. O diagnóstico não, mas um prognóstico. Não existia uma situação crítica que pudesse alegar algo que estava acontecendo, mas eles deram ouvidos a isso. E fizeram uma ecografia para tirar aquela dúvida. Uhum. Algo que é totalmente fora do padrão. Sim. Totalmente fora do padrão. Mas aquela primeira médica não tinha feito uma ecografia. Não, ela fez aquela ecografia, ultrassonografia. Não chega a ser uma ecografia, só ultrassom, né? Uhum. Exato, e a gente não passou mais. Ali a gente confrontou com uma outra, só que foi uma ecografia feita dentro de uma condição especial, dentro de uma generosidade. Não foi nem dentro de um processo comum. Mas foi uma generosidade possível de acontecer justamente porque eu falo, é um sistema que está pronto para acolher.
Não é um sistema que está pronto para resolver problemas. Então vamos acolher essa demanda, vamos ver o que está acontecendo. O que pode ser de pior aqui, se estamos falando de uma grávida angustiada? Vamos tirar a angústia dela, né? Isso é acolhimento. Que deveria ter começado às 6 horas da tarde da sexta-feira, não às 4 horas da manhã do sábado, né? Mas enfim, voltemos para esse momento e ali, no que ela coloca ao aparelho de ecografia, a gente já tem uma criança se mexendo, agitada, um coração batendo. E é óbvio, né? Aquela calmaria se instaura, né? Para todo mundo. Aí, dentro desse contexto, a médica falou, não, já que estamos aqui, vamos fazer o exame completo, né? E começou a fazer as medições, aquilo que é de praxe no bebê. Ela falou assim, não, o bebê está se mexendo bem, está respondendo bem, né? Tirando o nervosismo da mãe aqui, ele está relativamente estável, tal. Tá bom, tá com o tamanho certinho, tá com tamanho de 13 semanas. Daí a gente falou assim, não, ela tá com 21 semanas. Aí eles falaram assim, pai, esse bebê não tem mais do que 13 semanas. Eu falei assim, esse bebê tem 21 semanas. Aí elas começaram a fazer as entrevistas, né? A entrevista clínica sobre o assunto, a tirar as dúvidas sobre toda a parte do ciclo, o entendimento da gravidez, o que foi feito antes, os momentos. E confirmando tudo isso e o tamanho do bebê, aí ali se instalou um prognóstico, né? Ali eles se confrontaram com um bebê com um crescimento, uma anomalia no crescimento, né? Um bebê que não cresceu, estava uma restrição de crescimento severa. Não era uma restrição de crescimento convencional, uma restrição de crescimento severa. Uhum. E apesar de ativo, de aparentemente com toda a estrutura... Isso não tinha sido visto antes, em outro, no pré-natal? Quando a gente fez o pré-natal, que é na 12ª semana, um pouco antes da 13ª, estava tudo bem, estava do tamanho certo, tudo certinho. Foi exatamente no momento após a ecografia básica da 13ª semana, da 11ª, primeira e terceira, ali, não sei exatamente quando foi, que a situação se instaurou, né? E o problema foi no compartimento materno, né? Então, assim, o problema não era necessariamente com o bebê. Aliás, é difícil fazer essa narrativa, o problema não era com ninguém, né? A fatalidade foi por conta de uma anomalia hormonal que acabou instaurando como se fosse uma trombose na placenta. E daí o bebê começou a ter restrição de nutrientes. Só que o sistema é tão poderoso, é tão mágico, que ele achou meios de continuar nutrindo o bebê, e o sistema do bebê se tornou tão eficiente que ele deixou de crescer, mas continuou se desenvolvendo. Então, quando os médicos perceberam isso, então eles viram que talvez tivesse chance, por onde tinha grandes chances, de tratar essa gestação até o final e o bebê nascendo com vida, atender a demanda do bebê. Nesse momento, Mãe Curitibana tira a gente do circuito normal e coloca a gente na bandeja dos cientistas. Ali entra profissionais como o Dr. Rafael Brum e todos os seus alunos e seus parceiros, que têm uma competência completamente oversize, assim, tipo, fora do contexto. Uhum. Então, porque eles não estão ali no dia a dia, eles estão na pesquisa, eles estão na inovação. Então, eles tinham conhecimento de acolher aquilo, de entender aquilo, fora dos padrões convencionais, que são certos, que também funcionam do mesmo jeito, mas que não precisam ser aplicados, graças a Deus, para todo mundo. Então, de novo, falo, Mãe Curitibana conduziu ao melhor cérebro, conduziu aos melhores, aos agentes mais preparados. Não foi o sistema privado, foi o Mãe Curitibana, foi uma tecnologia social. E assim vai, né, o processo da gestação é atendido, nós fazíamos a aferição do batimento cardíaco a cada 2 dias. Então, nos tornamos frequentadores assíduos do Hospital de Clínicas do Paraná, das clínicas, né, dos médicos envolvidos nisso, e você vai criando. Nesse ritmo, ela foi até qual semana? Ela foi até a 29ª. Foram 7 semanas nesse ritmo. Isso. Ela nasceu com 29 semanas, nasceu com 7 meses. E foi um parto previsto, induzido, ou ela entrou em trabalho de parto? Não, ela não conseguiu entrar, que o período já era anterior a isso. E eu não digo se a palavra foi induzido, mas a gente chegou no dia 10 de maio, fazer a ecografia, era uma segunda-feira. O Dr. Rafael Brum fez o exame e ele falou assim, bom, já volto. E assim, de uma empatia sensacional, né? E ele volta acompanhado da doutora Carol, que na época era residente da pediatria, da UTI pediátrica. E falou assim, bom, pessoal, hoje nós vamos conhecer a Laurinha, né? Porque de hoje não temos mais o que fazer. Ela precisa
fazer a parte dela agora, o que a gente podia fazer a gente já fez. E daí dali, né, a mãe e o bebê foi acompanhado, processo do parto, uma cesárea normal, e eu fiquei, né, novamente na minha cadeirinha de telespectador de tudo isso. E deixa eu te fazer uma pergunta, só para eu entender. Até aí não se falava em sepse, porque a sepse foi depois Exato, que ela nasceu. Aqui eu tô falando só da narrativa da gestação até ela nascer. Então, toda essa batalha, essa briga, justamente foi para garantir que ela nascesse com vida. E olha o tamanho do sistema que foi envolvido nisso, né? O tanto de pessoas, o tanto de dedicação, de inteligência, de tecnologia nesse contexto. Ela nasceu no dia 10 de maio com 440 gramas e 28 centímetros. Ela nasceu com a condição fisiológica suficiente para poder ser entubada, para ter sobrevida, né? Para poder ser acolhida pela equipe da UTI pediátrica. A doutora Carol e todos os outros envolvidos ali fizeram um trabalho, assim, sensacional, artístico mesmo dentro desse contexto. E ali começa a segunda fase, a segunda parte da história, que são os 18 dias dentro da UTI. E é um universo totalmente diferente. Você literalmente vai sendo arremessado de ambientes no outro. Eu tenho privilégios, eu tenho privilégios para agradecer na minha vida de forma imensurável, que eu nunca vou conseguir retribuir nessa vida ou talvez em outras, que eu pude, por exemplo, ficar com ela e com a mãe tantas horas do dia que eu quisesse daquela UTI, né? Porque a gente tem condição de 24 horas por dia ficar junto com o bebê. Eles só nos pedem para sair quando vão precisar fazer algum procedimento. Então eu falo que eu tive esse privilégio. Tinha mães ali que só podiam ver o seu bebê. Dos 18 dias que eu vi ali, teve uma mãe que viu o seu bebê 2 vezes só. E apesar você falar que ela estava numa condição de uma sobrevida, existia um prognóstico bom de que ela fosse evoluir? O prognóstico não era bom, mas existia a possibilidade dela evoluir de forma positiva, como todo bebê prematuro tem, né? Porque ali não é uma questão de remédios ou qualquer outra coisa do gênero, é uma questão de cuidados paliativos e cuidados concentrados para você dar força e a estabilidade que o bebê sozinho vai ter para poder se desenvolver. Os medicamentos ajudam, fazem o que tem que fazer. Talvez eu esteja usando até termos errados aqui, porque como eu falei e sempre lembro, eu não sou da área de saúde. Mas ali era uma questão de monitoramento de parâmetros. A palavra parâmetros ficou muito forte na minha cabeça porque eu escutava muito isso. E foi desde o primeiro momento que eu ouvi parâmetros que eu comecei a tomar nota. Tomar nota sobre os parâmetros, sobre o comportamento quando a determinada situação acontecia, como que eles eram anotados, de onde eles vinham. A minha experiência pregressa ao projeto da Laura é a área de segurança corporativa. Então, eu sempre fui um construtor de soluções para trabalhar com auditoria de processos. Então, eu participava de projetos investigativos usando tecnologia, fazendo engenharia reversa de informações, parâmetros, indicadores, outros elementos, para poder entender onde foi o erro, onde foi a fraude, onde foi o problema, para poder gerar a resposta auditora sobre qualquer situação. Então, eu sempre usei a tecnologia para isso. E não vi a tecnologia ali. Porque você vê uma incubadora, a incubadora é parte de uma tecnologia, mas cadê a tecnologia da informação? Sim. Né? Ali é uma tecnologia de serviço. Não, e é operada pelo humano. Exato, que tem o conhecimento, né? E precisa ter a sensibilidade, inclusive, de perceber coisas. Exato. E é uma sensibilidade totalmente afetada, né? É uma sensibilidade, como eu falei, são 9 cadernos só dos 18 dias. Então, eu te contar tudo o que eu observei do fator humano ali, é uma narrativa ela é uma narrativa que eu tenho obrigações de ajudar. Porque se a gente for olhar para o lado ruim da coisa, você sempre vai ter do que reclamar. Teve uma situação específica no dia da morte da Laura, no dia que ela faleceu, teve uma situação específica que houve uma falta ali na UTI, uma pessoa não foi. Só que alguns dias antes eu tinha visto essa pessoa reclamando que ela não estava suportando uma situação dentro de casa, que dava para ver que ela estava passando por algum problema crítico. Mais tarde eu fui saber por colegas que ela estava passando uma situação muito crítica. Ela estava num relacionamento perigoso, trabalhava 2, 3 empregos no dia, deixava as crianças em casa, ou seja, aquelas pessoas elas fazem um trabalho hercúleo para estar ali presente naquilo. A gente tem que esquecer. Muitas horas de privação de sono, exato, inclusive, né? Então, não estamos nem falando de fator só, se nós falássemos só de um único emprego, de um único trabalho é uma coisa, mas às vezes essa pessoa, por condições que a gente entende quais são, às vezes está exposta a riscos maiores. Então, é difícil você medir competência, é difícil você medir entrega.
Eu sempre falo, ninguém sai de casa, se veste, toma um banho, se arruma, se prepara, independente do cansaço, para ir tirar a vida de ninguém no seu trabalho. Uhum. Isso não existe. Não existe. Não existe, não existe. Todo mundo vai com a intenção de curar, de ajudar, de suportar e de ter um sucesso ali no final. Eu acho que a palavra curar é o grande desafio, porque ela é muito... Ela traz consigo uma responsabilidade que ela tá na bandeja do impossível. É impossível eu curar alguém, é impossível ser curado por alguém. A cura, ela só existe dentro de uma plataforma que a gente não consegue nem descrever. A medicina, ela não vem de saúde, a medicina ela vem de confiança. Então é difícil a gente achar os meios para poder julgar o que está certo e o que está errado. A gente só consegue fazer a medição a partir do que a gente está experimentando. E é óbvio que eu estou falando isso com certa tranquilidade e até uma certa inteligência emocional 15 anos depois. Se nós tentássemos conversar sobre qualquer coisa nesse momento, essa conversa não existiria. Eu fui inclusive pedido, eu levei um gancho de um dia na UTI lá, justamente por causa do meu comportamento em um determinado momento. E a doutora em questão chegou, falou bem sério para mim, falou assim, pai, a gente só pode cuidar dela aqui. Se você surtar, se você tiver um problema, você é uma pessoa que não tá na nossa competência. Então a gente não quer você aqui desse jeito. E ela precisa de você. Então, assim, quando ela falou ela precisa de você, isso me traz uma situação que era a minha participação mais próxima do contexto todo, que de vez em quando elas pediam para eu colocar as mãos dentro da incubadora e colocar a mão sobre ela. E ela tinha 28 centímetros, então é óbvio que ela ficava inteira debaixo das minhas duas mãos, né? E elas percebiam que ela tinha uma melhora nos parâmetros imediatos, porque daí o que acontece? Ela se esticava inteirinha, botava os pezinhos, ela se esticava. Era colocar assim, automaticamente ela se esticava. Que daí, segundo elas talvez tivesse uma memória com relação ao comportamento do útero, né? Então isso dava um conforto para ela. Teve uma vez que elas pediram, as enfermeiras pediram, elas foram almoçar, voltaram e eu ainda estava lá. Ela falou assim, pai, tá tudo bem, pode sair daí já, né? Então a gente acaba se envolvendo dentro de todo um contexto por justamente não ter o conhecimento necessário. E de novo falo, eu tenho muita coisa para narrar só sobre aqueles 18 dias. Eu imagino. E até, já que pegando o gancho disso, eu não quero deixar de falar do Robô Laura, a gente já está quase chegando na reta final do episódio. É que o Robô Laura só tem resultados para falar, então é a parte mais fácil. Mas eu quero que você me conte como foi, porque... bom, até onde eu entendi aqui, ela, em algum determinado momento, vocês souberam da sepse, né? Eu vivi um momento de infecção hospitalar com a minha filha também, que foi internada, não chegou, ela faleceu por uma leucemia, mas foi 5 anos depois dessa situação de infecção hospitalar. Mas eu me recordo que quando eu recebi a notícia de que ela estava com infecção hospitalar, aquilo me espantou absurdamente. Provavelmente até pelo jeito que vieram te contar, né? Isso. Porque vem todo um arsenal junto de precisamos resolver isso. Né? Nossa, e assim, essa questão que você falou, da forma que são dados os diagnósticos, da forma que as coisas são faladas, da empatia que às vezes tem, às vezes não tem. Isso aí eu vivi e eu compreendo dentro do meu contexto, porque como você falou, são contextos completamente diferentes. E não é fácil, é realmente ali uma situação desesperadora de ver o seu filho naquela situação. Eu uso o exemplo com frequência eu tinha uma sensação de estar do outro lado do rio. É como se literalmente a Laura estivesse do outro lado do rio, eu estivesse do lado de cá, e eu tivesse que confiar plenamente que quem está do outro lado do rio está cuidando dela de um jeito que eu cuidaria. É uma sensação de impotência absurda, assim, sabe? E eu não vou deixar de frisar que isso, na minha figura masculina, não se tornava mais impossível ainda, sabe? Mais impossível de vivenciar, de experimentar. Não tem como desconectar uma coisa com a outra. A sensação de você não conseguir ter nada para fazer, para resolver, ela é desesperadora. Então ela ultrapassa a confiança, porque você está confiando, é óbvio que você está confiando, não tem como fazer, mas... E o que mais? E o que mais dá para fazer, né? E isso é inenarrável, né? Então, a sepse, ela veio e fez o que ela tinha que fazer da maneira que ela foi colocada no universo para fazer, né? De forma rápida,
de forma silenciosa e de forma efetiva. Então, mas era isso que eu queria te perguntar. Foi rápido? Então, foi rápido quando a gente soube. Ah. E é aí que entra o problema. Esse que é o ponto e da onde que... Esse que é o ponto. Porque assim, quando nós soubemos, fomos informados que ela estava em sepse, é bem provável que ela talvez já estivesse em sepse há algumas horas, há muito tempo. Tinha 5 crianças internadas naquela UTI. 5 crianças. Entre outras que entraram e saíram, né, tiveram altas por diferentes motivos. Das 5 crianças, 2 tiveram sepse. A Laura e o João. A Laura evoluiu para óbito em 1h30 depois do diagnóstico e o João evoluiu para óbito em 2 dias. Então, assim, naquele dia, não foi 67,5% dos pacientes que morreram de sepse. Foi 100%. Entendeu? Então, existem números, existem estimativas que a gente não consegue mensurar. Eu não perdi 67,5% da minha filha. Eu perdi a minha filha. Então esses números, esses entendimentos, eles são só pós-mortem, literalmente pós-mortem, porque os indicadores podem ser muito maiores que não estão sendo medidos. E a sepse, ela não é tratada como uma situação tão trágica, porque ela faz parte de todo o sistema clínico do paciente. Ela pode ser evitada, ela pode ser absolutamente evitada, mas para ser evitada ela tem que ser entendida, ela tem que ser observada, ela tem que saber que ela está instaurada. E ele só consegue saber quando está instaurado quando algum fator clínico, algum gatilho fisiológico acontece, como temperatura, respiração, frequência cardíaca, ou quando eles têm quando cruzam as informações do sistema dos resultados clínicos junto com essas informações fisiológicas. Ou seja, aí eu tinha um modus operandi. Então quer dizer que se eu juntar essas informações, eu consigo saber com antecedência que essa pessoa está em sepse? Sim, o problema é que a gente não consegue fazer. Ótimo, então é isso que nós vamos fazer. Então, resumidamente, é isso que o RoboLaura faz. O RoboLaura tecnologicamente lê aquilo que está gravado em sistemas, em equipamentos, em softwares, e ele avisa para quem está lá na ponta que tem alguma coisa diferente. Eu não sei o que está acontecendo, mas você também não sabe, porque se você soubesse, você já tinha mudado. A pessoa vai lá, coleta as informações fisiológicas que precisa, ele cruza a informação e ele diz que essa pessoa está 68% chance, 72% chance, 78% com chance, porque daí junta outros fatores. É criança, quais as comorbidades, não é criança, é adulto, é oncológico, ou seja, daí tem mais todos os outros fatores. Então nós estamos falando de uma tecnologia que já começou dando resultados desde o primeiro dia. O RoboLaura foi desenvolvido, eu criei o algoritmo entre 2012 e 2015. Em 2015 eu consegui colocar num hospital que não deu certo, aí o Hospital Nossa Senhora das Graças volta na história. Aliás, o Hospital Nossa Senhora das Graças é o que eu sempre vou falar para todo mundo, foi o inovador em tudo, porque ele teve coragem de implementar uma inteligência artificial quando não se sabia nem o que era inteligência artificial. Hoje o mundo sabe o que é inteligência artificial e ninguém tem coragem de fazer. Ah, não, mas espera aí, ou parte para o contexto, vamos fazer do nosso jeito, ou, enfim... também poderíamos ter um capítulo só para falar sobre isso. Mas as irmãs tiveram a coragem de fazer, respeitando a segurança do paciente, a segurança de todo o processo. E ali em fevereiro de 2016, a gente instalou o RoboLaura pela primeira vez num hospital efetivo. Em julho, o robô ajudou a salvar a vida do primeiro paciente. E é como eu falo, o RoboLaura não salva vidas. Ele ajuda a salvar vidas, porque quem salva vidas são os médicos, são os enfermeiros, é o hospital, é a equipe assistencial. Exato, é uma ferramenta de suporte à decisão. Ele inclusive nem diz, é sepse. Ele nem diz, é tal situação. Ele fala, tem algo diferente que você não está vendo, mas eu vi, porque eu não me canso, eu não preciso tomar café, eu não tenho amigos aqui dentro, não quero promoção, não vou tirar férias. Não vou ligar para sexta-noite. Exatamente, né? Não estou incomodado que hoje é sexta, ou é sábado de manhã, ou é de madrugada. E eu vou te ajudar porque você pode estar cansado e você não está vendo isso aqui. Então olha para esse leito. Então o que ele faz é indicar aquilo que está com uma anomalia sistêmica. E a partir dessa anomalia sistêmica, você profissional vai ter a capacidade de entender se aquilo é um risco ou não. Às vezes não é um risco, às vezes faz parte do roteiro de como tem que acontecer. O RoboLaura ele não foi 100% eficiente no diagnóstico ou na indicação de sepse. Graças a Deus.
mas ele foi 100% até hoje eficiente de sinalizar que alguma coisa estava errada. Então, assim, as pessoas podem não ter tido ou estar com sepse, mas que tinha alguma coisa para ser observado, em 100% dos casos tinha. Então, isso acabou promovendo melhoria na eficiência da equipe assistencial, acabou provocando melhoria na qualidade e segurança do paciente. Teve hospitais que conseguiram certificações avançadas por causa disso, melhoraram sistemas, ganharam prêmios, fizeram artigos científicos. Hoje, se você escrever Robolaura no Google, você tem 22 páginas orgânicas no Google falando sobre o Robolaura. Mais de 150 matérias falando a respeito deles de forma orgânica. Não foi colocado R$1 em AdWords nunca para falar sobre o Robolaura. E toda a história de desenvolvimento, criação, como tá, ele chegou em resultados que eu posso dizer que são muito vantajosos pelo fato de eu sempre ter defendido a seguinte tese. O Robolaura foi criado para eu realizar uma promessa. A minha promessa foi: ninguém nessa geração vai esquecer o seu nome. Quando eu fiz essa promessa para Laura, eu não estava pensando no mundo, mas eu estava pensando dentro de casa. Existe um costume muito grande da gente tirar o prato da mesa. Cara, o prato dela nem chegou a subir na mesa. Então, não podia ser diferente. Eu só não imaginava que tinha gente grande escutando. E quando gente muito maior do que nós, em outra esfera, escuta uma promessa, a gente tem uma vida para cumprir. Então, é isso. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se você tem noção de que o nome da Laura vai permanecer além da sua geração. Sabe que tem um escritor, o Hernandes Dias, ele escreve vários livros sobre vários personagens bíblicos, ele escreveu um sobre Jó, e ele fala uma frase que eu achei que me pegou muito no sentido. Ele fala o seguinte: nós somos imortais até que se cumpra a vontade de Deus em nossa vida. Cara, olha o que ela fez em 18 dias. Então a gente não pode fazer menos do que isso com 46, com 50, com 60 vidas. E o que não faz bem para a colmeia, não faz bem para a abelha. Então esse projeto todo sempre foi em como que a gente melhora a vida dos outros. O que aconteceu comigo e com a Laurinha é irreversível. Não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer. E tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo, porque não tem mais o que fazer. É o que vem no dia seguinte. Isso. É o que começa no dia seguinte. E é o que você falou, não foi uma vírgula aleatória. Exato. Aleatório seria se você não fizesse nada depois disso. Exato. Se eu simplesmente me condoesse, né? Isso. Se eu fizesse um processo de autocompadecimento. Não existe nada pior para o ser humano do que a autocomplacência, né? Se nós escolhermos a autocomplacência, a nossa vida acabou. Então a gente tem muito privilégio, a gente tem muito poder na nossa própria existência para não fazer diferente. Só que às vezes é necessário uma cutucada forte, né, para a gente entender isso. Então eu sempre falo assim, eu sou um homem privilegiado que eu tive a oportunidade de conhecer minha filha graças à tecnologia. E se eu sou um homem de tecnologia, eu tenho a obrigação de fazer a mesma coisa pelo mundo. No dia que a Laura faleceu, tinha um bebê lá, o João, que faleceu 2 dias depois, que ele fazia 4 meses que já estava na UTI, ele estava com 1.200 gramas, ou seja, ele estava ou ele estava 2 semanas ou 200 gramas de ir para casa, o que acontecesse antes. Se tem a Laura, a gente nunca vai saber o que ia acontecer com ela, porque ela era uma prematura extrema, e eu não sou romântico ao ponto de não ter consciência disso. Mas o João, se tem um cara que não precisava ter morrido de sepse aquele dia, era o João. E igual o João, tem muita gente no mundo. O Robolaura evoluiu para mais artefatos do que só sepse. Resolve mais coisas. Acabou se transformando num produto de saúde. Entrou até em brigas de negócios e de sócios. Esse ano, o robô fez 9 anos, então nós estamos nas vésperas dos 10 anos do Robolaura. Aí esse ano eu tomei uma decisão. Eu comecei a fazer uma formatação, uma atualização no Robolaura, onde eu vou deixar ele B2B friendly, para que efetivamente a partir de ano que vem, todo o hospital, absolutamente todo o hospital que queira, vai receber gratuitamente o Robolaura, sem restrição nenhuma. Então assim, é a forma efetiva que eu posso fazer com que isso aconteça de verdade. Não tem como ser diferente. O resto vai dar certo. Simples assim. Uau! Já que se eu soubesse que essa conversa ia ser nesse nível,
eu tinha reservado 2 horas de episódio para você, porque é uma história muito, muito forte, relevante, impactante, importante e vários outros adjetivos que possam realmente enaltecer não só a vida da Laura, mas o que você fez a partir de que a história dela finalizou. Eu sempre digo assim, como eu comentei, a minha filha faleceu de leucemia aos 10 anos de idade, e ali ela parou de contar a história dela, mas eu continuo contando a história dela enquanto eu estiver viva. Porque é um amor que você não tem de guardar, né? Isso. Você sabe disso. Eu fico feliz se o ouvinte não saiba o que é isso. Isso, eu fico exatamente. feliz. Eu não digo que as pessoas não entendem, eu fico feliz por quem não entende. Fico de verdade feliz. Você não tem de guardar isso. Não tem uma gaveta. Você não pode nem desovar isso em algum lugar. Não tem como, né? E só para eu fazer uma conotação sobre a percepção de tudo isso. Eu tenho um sonho aleatório que acontece em momentos diferentes. Sabe aquele sonho que você acredita que você está acordando e depois você acorda efetivamente? Uhum. Esse sonho acontece com uma certa frequência, eu não necessariamente exata, mas eu acordo com uma manhã relativamente normal, saio apressado com a sensação de que estamos atrasados, olho para a porta do lado direito, que eu saio do meu quarto, ela está entreaberta e eu escuto na sala: pai, eu tô aqui. E eu acordo. Eu não estou falando de conotação mística nenhuma. Eu estou falando da conotação que é dentro de mim, do que está construído dentro de mim. Então isso é uma coisa que não sai de ninguém. Então assim, para todos aqueles que têm essa experiência e ponto, né? Não vamos dizer se ela é boa ou se ela é ruim, ela é só uma experiência. Entenda que a experiência aconteceu e ela está instaurada, e o momentos morte não quer dizer nada. É só uma mudança de interface. Isso. É só uma mudança de interface. Eu acredito nisso. Muito obrigada por vir aqui compartilhar a sua história. Eu sei que não é fácil falar, você mesma falou isso no começo do episódio, mas é uma forma de continuar contando a história dela, né? Cada convite que você recebe, seja para um podcast como Vírgula, que ainda não tem tanto alcance, seja para um TED Talks, que eu já vi que você participou, que tem uma capacidade de alcance muito maior. São mais pessoas que vão conhecer a história da Laura, que vão saber que a história dela não acabou ali e que teve um significado e um propósito lá na frente. Eu que agradeço. Eu acho que não existe palco pequeno, né? Pra nada na vida da gente. Eu, na verdade, o melhor público que eu gosto é o Léo e a Maia, juntos escutando as mentiras que eu conto pra eles. Que vieram depois. É o palco, é o tamanho da plateia mais exigente que eu tenho no planeta. Né? Então, não importa o tamanho do palco. E esse girassol aqui é para você. Nós temos aqui no Vírgula o girassol como símbolo, que é uma forma de dizer que a sua história fortalece algo. Hoje ele tá um pouco murchinho, porque, né, produção? Caiu algumas vezes aqui. O estúdio é novo, ele ainda tá se adaptando. Isso. É isso. Mas fica a intenção do girassol. Obrigado. Obrigada. Deixa a sua rede para quem quiser te seguir, para quem quiser te acompanhar. Jaque, @Jaque Fressato, JAC Fressato, com 2 S e 2 T's. Mas fique à vontade de procurar por Robô Laura, eu apareço lá. Como diz a irmã, uma das irmãs no Nossa Senhora das Graças, cadê o Laura? Eu virei o Laura em muitos lugares, então é bem interessante isso. Então, se procurar por Robô Laura vai me achar, mas as minhas redes é @Jaque Fressato. Obrigada, Jaque. Que agradeço. E você, se ainda não segue o Vírgula lá nas redes sociais, estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram e no TikTok. Aguardo você lá e até a próxima Vírgula.